Você consegue imaginar sobreviver a uma explosão nuclear? Agora, imagine sobreviver a duas. Essa não é uma história de ficção. É a vida inacreditável de Tsutomu Yamaguchi, o único homem oficialmente reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente das duas bombas atômicas. Em 6 de agosto de 1945, o Japão já estava devastado pela guerra. Yamaguchi, um engenheiro naval de 29 anos, estava em Hiroshima a negócios. Era o último dia de sua viagem de trabalho e ele se preparava para voltar para casa, para sua esposa e filho em Nagasaki. Naquela manhã, o céu estava incrivelmente limpo. Por volta das 8h15, enquanto caminhava para o estaleiro, ele ouviu um som estranho, como o de um único avião no céu. Curioso, ele olhou para cima e viu um pequeno objeto caindo lentamente, preso a um paraquedas. Segundos depois, um clarão branco e ofuscante engoliu o horizonte. Por um instante, o mundo ficou completamente cego. Yamaguchi descreveu esse momento mais tarde. Era um brilho branco azulado que tomou conta de tudo. Eu nem tive tempo de pensar. Senti o calor. O ar me empurrou. E então, silêncio. A bomba, apelidada de Little Boy, explodiu a cerca de 600 metros de altura, liberando uma energia equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. Yamaguchi estava a aproximadamente 3 quilômetros do epicentro. A força da explosão o arremessou pelos ares. Ele teve queimaduras graves em parte do corpo e seus tímpanos foram perfurados. Quando acordou, estava no chão, tonto, coberto por uma poeira fina e escura. Ao abrir os olhos, o que ele viu foi o inferno na Terra. Hiroshima estava em chamas. Pessoas com a pele derretendo corriam sem rumo, o chão tremia e um cheiro forte de metal e fumaça dominava o ar. Cambaleando, ele conseguiu encontrar um abrigo subterrâneo, onde passou a noite sem saber se o sol nasceria novamente. No dia seguinte, o cenário era ainda mais desolador. Casas viraram pó. Corpos carbonizados cobriam as ruas, e um silêncio pesado pairava sobre a cidade, quebrado apenas por gemidos distantes de dor. Mesmo gravemente ferido, a única coisa que Yamaguchi queria era voltar para casa, para Nagasaki. Ele conseguiu embarcar em um trem improvisado, lotado de outros sobreviventes mutilados e em choque. A viagem, que normalmente levaria algumas horas, durou mais de 15. Ao chegar em casa e reencontrar sua esposa, ele tentou explicar o que havia acontecido. Falou do clarão, da onda de calor, da cidade que simplesmente desapareceu. Mas era algo tão surreal, tão inimaginável, que ninguém conseguia acreditar. 3 dias se passaram. Em 9 de agosto de 1945, Yamaguchi, ainda enfaixado e com dores terríveis, se apresentou ao trabalho em seu escritório da Mitsubishi, em Nagasaki. Como se o destino estivesse zombando dele, seu chefe o chamou para uma reunião. A tarefa: relatar exatamente o que ele havia testemunhado em Hiroshima. Enquanto ele descrevia o clarão, a explosão e a nuvem em forma de cogumelo, o céu de Nagasaki se iluminou exatamente da mesma forma. Outra bomba, agora chamada de Fat Man, caía sobre o Japão. O som foi ensurdecedor. A onda de choque o atirou no chão pela segunda vez. As janelas do escritório explodiram em 1000 pedaços. O prédio tremeu violentamente e a cidade foi engolida por uma nuvem de poeira e fogo. Mas, de uma forma que desafia qualquer lógica, ele sobreviveu de novo. E não foi só ele. Sua casa, que ele havia construído com madeira reforçada, resistiu parcialmente à explosão, protegendo sua esposa e seu filho pequeno. O mesmo horror que ele viu em Hiroshima agora se repetia em sua própria cidade. O Japão estava de joelhos. Nos dias e semanas seguintes, Yamaguchi ficou de cama, sofrendo com febre alta, queimaduras graves e os sintomas da exposição à radiação. Queda de cabelo, infecções na pele e náuseas constantes. Mas, lentamente, contra todas as probabilidades, ele começou a se recuperar. Quando a guerra finalmente terminou, ele sentiu a necessidade de contar ao mundo o que viu. No entanto, o governo japonês, envergonhado e devastado, desencorajava os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha,
a compartilharem suas histórias. Muitos eram discriminados, tratados como se fossem contaminados pela radiação. Por isso, Yamaguchi se calou. Por décadas, ele guardou o trauma para si. Voltou a trabalhar como engenheiro, criou seus filhos e tentou levar uma vida normal. Mas as imagens do inferno que viu nunca o abandonaram. Foi somente em 2006, já com 90 anos, que ele decidiu que não podia mais ficar em silêncio. Ele começou a dar entrevistas e se tornou um ativista incansável contra as armas nucleares. Em um discurso emocionante nas Nações Unidas, ele disse: "Eu vi o inferno 2 vezes. Nenhum ser humano deveria ver o que eu vi. Enquanto existirem armas nucleares, a humanidade viverá à beira do fim." Sua história correu o mundo, transformando-o em um poderoso símbolo da paz. Ele dedicou seus últimos anos a defender o desarmamento nuclear, alertando as novas gerações sobre o perigo de repetir os erros do passado. Em 2009, o governo japonês finalmente reconheceu oficialmente Tsutomu Yamaguchi como a única pessoa a ter sobrevivido a ambas as bombas atômicas. Quando questionado sobre isso, sua resposta foi cheia de humildade. Não é sorte, é missão. Yamaguchi viveu até 2010, falecendo aos 93 anos. Ele deixou 3 filhos, vários netos e uma mensagem que ecoa até hoje. Devemos aprender a amar a vida, não a destruir. Hoje, quando vemos as imagens de Hiroshima e Nagasaki, as cidades reduzidas a cinzas, as sombras de pessoas marcadas para sempre nas paredes, é fácil focar apenas na destruição. Mas por trás de toda essa tragédia, existe algo mais forte: a incrível resistência do espírito humano. A história de Yamaguchi não é apenas sobre sobreviver, é sobre ser uma testemunha. Como se o universo estivesse nos dando uma segunda chance para ouvir, para aprender e para garantir que isso nunca mais se repita. Enquanto houver pessoas para lembrar o que aconteceu, haverá esperança de que o mundo nunca mais veja um clarão como aquele. Porque, no fim, Tsutomu Yamaguchi não sobreviveu apenas à guerra. Ele sobreviveu à nossa própria capacidade de destruição para nos ensinar a escolher a paz. Obrigado por assistir. Se histórias como essa são importantes para você, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!